Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Para iniciar o Evangelho de hoje, convido todos vocês a fechar os olhos e vamos ouvir uma mensagem do livro Café com Deus Pai, para que possamos então serenar os nossos corações e que possamos mentalizar Deus, Jesus, em nossa vida. E a mensagem de hoje diz: você tem ouvido a voz de Deus? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Para que a vida faça sentido, é preciso haver algo que nos impulsione a nos levantar todos os dias pela manhã e, apesar das dificuldades, enfrentar com coragem o nosso leão diário, para que, como diz o ditado popular, no dia seguinte não haja 2 leões para enfrentar. Essa é uma luta em que sozinhos somos facilmente assolados pelo cansaço e pelo desânimo. Por isso, é fundamental estarmos atentos à voz de Deus, nos impulsionando e nos dando estratégias para vencer cada dia. Deus fala por meio de oração, do silêncio ou até mesmo de uma música, que quando ouvimos, sentimos as direções do Pai sendo dada a nós. Deus fala por meio de pessoas, muitas vezes fazendo que essas pessoas improváveis venham a ser canais de bênçãos em nossa vida. Deus tem falado o tempo todo, mas talvez você não tenha estado sensível para ouvi-lo. Ele está falando com você. Pessoas que andam com Deus não podem falar em nome de Deus. Não dê atenção a todas as vozes. Ouça realmente a homens e mulheres de Deus. Feche-se em seu quarto, use a palavra de Deus como bússola, com toda a certeza que você encontrará o Pai e conseguirá ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Para grandes conquistas, você precisa entender que é indispensável estar sensível e ouvir a voz de Deus. Assim como nenhuma viagem para longe, para o desconhecido, é realizado sem mapa ou GPS, não podemos avançar em direção ao nosso destino se não estivermos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Então, comece a ouvir agora mesmo para triunfar no seu dia de hoje. Não confunda a voz de Deus com a voz das emoções. Que a paz do Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Faremos agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 12, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem culpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-los, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos ante aquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer parte e todas as portas
lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quanto à consideração que se concede a pessoas é medida pelo peso do ouro que possui ou pelo nome que ostentam, que interesse podem eles ter se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bem, bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. Hoje a sociedade sofre nisso as consequências. No Evangelho de hoje, nós encontramos a mensagem do bispo Adolfo de Alger. Ele nos faz refletir sobre a importância de agir com bondade, de termos bons pensamentos, boa sintonia, porque nós somos responsáveis pelo mal que nos acontece e pelo bem que nos acontece. E que a gente não pode, de maneira nenhuma, ser feliz sem nenhuma benevolência. Porque a bondade e o orgulho, elas estão em caminhos opostos. Elas não andam de mão dadas. Também nos faz refletir também que às vezes nós negamos, fingimos diante da opinião pública uma aparência. A gente finge ser bom, nos orgulhamos quando agimos com bondade, com algum oprimido, com os pobres, mas não é de dentro para fora, é mesmo externo, são atitudes hipócritas. Quando você age dessa forma, é como se o orgulho fosse indulgente. Não, não é. O orgulho não é indulgente, porque a indulgência não é orgulhosa. E a gente sabe que o orgulho é a fonte de todos os nossos males e que ela é responsável pelo sofrimento e pelo mal-estar que há na Terra. Que nós sabemos também que os nossos vícios, que se instalam através do orgulho, que são a paixão pelos bens materiais, a inveja, o ciúme, o egoísmo. Às vezes, as pessoas fazem alguma coisa errada e escondem da sociedade, da opinião pública, porque não querem ser julgadas. Essa pessoa pode até futuramente evoluir, crescer, compreender que errou, mas ela escondeu. E às vezes ela esconde, mas diante da sociedade, ela julga o outro que agiu com o mesmo erro. Mas externamente ela tem uma conduta boa. Isso aí é um orgulho com indulgência, mas não existe. Este orgulho é orgulho. Fica entre você e a sua consciência, entre você e Deus. É importante compreendermos que para sermos felizes, precisamos vencer o nosso orgulho. Precisamos ser benevolentes, agir com justiça social, pelo bem comum, em prol de todas as pessoas necessitadas, oprimidas, pobres, e os ricos também.
Às vezes ele tem poder aquisitivo, mas está precisando de um ombro amigo, de uma palavra, de um ensinamento, de um exemplo, e somos responsáveis pelos nossos exemplos, já que somos cientes que somos os trabalhadores da última hora. Então devemos ser exemplo. Agimos nas pequenas coisas, não precisa ser nas grandes. E os que agem nas grandes são nós, a gente nos mostram exemplos e a gente tem que admirar, não para fazer com que ele fique orgulhoso, mas para que ele entenda que é importante que ele continue agindo brilhantemente para ser exemplo para mim e também para aquele mais distante que se espelha em mim. Eu estou usando a primeira pessoa, mas sabemos que é uma forma de falar que se estende a todos nós. Boa noite. Caríssimos irmãos, que o Evangelho de hoje possa ter harmonizado cada um de vocês, que possamos aprender, vivenciar e colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Pedimos então que a espiritualidade amiga aqui presente possa fluidificar essa água para que possamos tomá-la e curar todas as nossas enfermidades físicas, morais e espirituais. Que essa mesma água nos dê sabedoria para a escolha dos caminhos que nos leve a fazer o bem coletivo. Que essa mesma água possa ainda fortalecer a nossa fé e nos dar coragem e perseverança no caminho do bem. Que ela possa tranquilizar os nossos corações e os corações dos irmãos que encontram-se tristes e revoltados. Que a compreensão se faça presente e a alegria e a paz volte a reinar nesses mesmos corações. Que esta água traga também a cura das aflições e das dores. E que a compreensão dos problemas e desafios que estamos passando possamos ser entendidos e que venhamos a nos fortalecer com os mesmos. Que esta água limpe a nossa mente, nos afaste os maus pensamentos e dissipe para longe de nós todas as energias negativas. Te agradecemos, Pai, pelo teu amor e zelo para conosco. Que assim seja.